prazer de ficar numa terça-feira, coisa que eu não lembro na época, quando eu estive no bar. Mas ali é uma maravilha, né, não? A vista pro rio. É. Aconchegante Demais. bar. Agora só é caro. E o bom papo. Mas, rapaz, o papo às vezes supre que a coisa sai, que a gente só vai ver a despesa quando termina. É verdade. A gente acaba esquecendo. Mas ficamos aí, foi um bom papo. Não o conhecia pessoalmente, mas tive a oportunidade de conversar. Um abraço, meu amigo Braulio. Ele fez uma poesia pra Carlinha, foi. Poesia. Não, Carlinha merece, realmente. Merece. É uma coisa diferenciada. Mas, Marcelo, Vamos ao que a gente agendou para hoje. Vamos falar do nosso saneamento básico, né? Numa história fazendo um comparativo, porque as pessoas elogiam muito Petrolina e deixa Juazeiro. E Juazeiro hoje nós estamos tendo aquilo que era esperado, que era o retorno das muriçocas, devido ao tratamento com a cal, né? A famosa cal que deixa aí a desejar em todo sentido, que é um equilíbrio de pH, e quando sabíamos nós que algumas questões que propiciam a muriçoca, primeiro os canais a céu aberto, falta de saneamento básico, e daí o que acontece? As larvas, a limpeza em si, que não facilita o fluxo contínuo, né? Uma declividade adequada, e aí as larvas preserva diante de uma situação de vegetação, ao acúmulo, como não há, na verdade, uma certa gravidade suficiente para que esse declínio propicie o deslocamento. O que acontece? As larvas ficam concentradas, aí vem a vegetação, né? E a sujeira, depois vem resíduo sólido, e aí o que acontece? Nós estamos aí com o desprazer da muriçoca, Juazeiro e tudo. Você abre as redes sociais, né? E saneamento é saúde. Então nós temos a lei 11.445, que é de 2007, e temos também o marco regulatório, que é do ano passado, muito recente, que é 14.020. Aí você me pergunta, diante dessa realidade, aonde encaixa Juazeiro? E falando hoje de Petrolina, que inclusive já vi você citar a respeito de que Petrolina tem se esforçado muito com a municipalização hoje, de que ele possa ter a concessão, né, da água e esgoto. A água do esgoto e talvez águas pluviais e também manejo de resíduo sólido, que ele pode dominar diante do contexto das leis de saneamento básico. Então, Marcelo, eu diria o seguinte: Juazeiro hoje tem uma riqueza, tem um SAAI hoje que tem um faturamento muito bom, tem uma boa arrecadação, mas que ele serve em todas as administrações, não quero diferenciar nenhuma não, como cabide de emprego, né? Na verdade, não consegue ter uma boa administração com um bom propósito de analisar. Então, quer dizer, tivemos um saneamento básico que gastamos com custo financiado pela Caixa Econômica, que não deixa de ser um rateio nosso, recurso nosso, porque a própria SAAI pertence hoje aos munícipes. E o que acontece? Custou na época R$624 mil, que foi na época de de Isaac Carvalho, e que até hoje não provou para que veio. Aí ouvi você no seu editorial, quando você colocou e cobrou muito bem colocado os vereadores de Juazeiro. Aí os vereadores se escondem. Quando você abre as redes sociais e vê os vereadores se pronunciando, inclusive vereadores de mandatários de muitos mandatos, de muitos, não são poucos. E aí o que eu diria a você? O que falta a esse vereador, esse que chegaram agora que não sabe nada, e o que está aí, que é de tempos de outros mandatos, sabe tudo, mas não faz nada. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, vocês que hoje cobram das muriçocas, não só cabe à gestora no geral e na administração do SAAI e outras situações a nível de endemia. Quando você falou de Djalma, eu tenho que cobrar pessoalmente a questão da endemia, porque Djalma é um cara que tem, para mim, uma das melhores cabeças de Juazeiro. Exato, igual e aí a você. Eu digo, aonde Djalma se encaixa nesse mecanismo? Com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, com tanta capacidade técnica. Aí gira aquela interrogação grande. Ele está encalacrado. Ele fica, na verdade, em situação constrangedora. Engessado, a palavra é essa. O cara engessa o cara que tem condição hoje de realizar. Coloca numa situação, porque, na verdade, o contexto de que, quando você permite que certas pessoas sem conhecimento e ao mesmo tempo aquele que tem a capacidade de ludibriar a população, ele inibe aqueles que têm capacidade técnica. Ele coloca assim: você só pode crescer até aqui.
e limita, na verdade, a sua capacidade de desenvoltura e de desenvolver em favor da população, coisa essa que eu sempre ouvi de Djalma. Em todas as pregações, já tive em vários debates. Conheço o Djalma de muito tempo. Nós fomos professor junto, colega como professor. Foi meu contemporâneo da UPE. Depois eu saí na linha para engenharia, né, cuidar da minha vida. E ele foi ser biólogo. E ele foi ser biólogo, hoje faz direito. Um cara estudioso, praticante, né? Então, quer dizer, é um dos caras que tem a minha admiração. Mas tem também aquela interrogação em respeito a tanto conhecimento para pouco resultado. Você poderia me cobrar, dizer, pô, Valdemar, você no decorrer de quanto estava aqui ou estou aqui ainda em entrevista, eu lhe ouvi tantas vezes, e quando você ocupa o cargo, o que está te faltando para realizar aquelas ações que teoricamente você me apresentava? É muita coisa. Na prática administrativa, o que fracassa, na verdade, inicialmente são os eleitores. Nas partes, né, de segmentos do saneamento, eu sempre digo, eu sempre cobro o plano de saneamento básico, Marcelo. Mas a população reclama das muriçocas. Aí eu digo, pessoal, vocês têm que cobrar do plano de saneamento básico, porque ele vai detalhar para se chegar ao problema da muriçoca. E quando você detalha isso, você vai entender direitos e deveres. Você vai entender qual hoje o propósito maior de você ter um plano bem elaborado. E debatendo e entendendo todos os processos de organização administrativa no conteúdo do saneamento. Aí eu vou falar 4 condicionantes e nas minhas falas, nas minhas palestras, eu digo que são 5 condicionantes. Água potável em quantidade e qualidade, que nos falta, a gente tem certeza disso. O esgotamento sanitário, chegando a uma estação de tratamento realmente que dê um resultado satisfatório em termos de salubridade, com no mínimo 80% de salubridade, para se jogar ao Rio São Francisco, para não o contaminar. E depois você tem manejo de resíduo sólido, que é o que também atrapalha o processo no manejo de reaproveitamento, que hoje, declaradamente, nós aproveitamos 95% desses produtos que hoje são jogados, que se você gasta dinheiro para jogar fora, aí você diz, e manejo de águas pluviais. No momento de água de chuva, nós temos a área rural, porque todo esse trabalho não é só feito na área urbana. Ele se estende ao município como todo, tanto a área urbana como a área rural. Aí você diz, e o quinto, que é mais importante que todos esses para mim, é sanear a mente. É sanear a mente das pessoas. Nós estamos hoje com a mente manipulada, fácil de levar, porque nós estamos deseducando, Marcelo. Você não é muito diferente a nossa geração, e eu sempre digo que eu sou da época da educação moral e cívica. Eu estudei. IOSPB, Organização Social Política Brasileira. Estudei. Se nós tivéssemos, na verdade, melhorado e dando continuidade a essas atividades, nós sabíamos hoje quem é um representante comunitário, porque na época eu aprendi que todas as salas de aula nós tínhamos um representante de sala de aula. Depois tínhamos um grêmio estudantil. E tudo isso era democrático, porque nós escolhíamos a partir de um exercício democrático, onde as pessoas apresentavam sua proposta para melhorar as ações educacionais dentro da própria sala. E nós entendíamos que nós éramos iguais diante não só da Constituição, como da democracia como um todo. E temos que entender também as questões das normas e leis constitucionais. Então, o que nos falta, aí você diz, é conhecimento. Porque eu bato constantemente nos meios de comunicação no sentido de entendimento. As pessoas, às vezes, já estive em uma com a irmã, onde um cidadão interferiu e disse, mas Valdemar, por que que você está falando mal do governo? Eu não estou falando mal. Eu estou falando para a população quais são os seus direitos e seus deveres. E a partir daí você entende. Agora, diante de uma péssima administração, você começa a colocar propostas propositivas e mostrando o que funciona e o que não funciona. Quando você apresenta isso, na verdade você entra em choque. Aí você diz, poxa Valdemar, você colocou aqui uma realidade existente. Incomoda o péssimo gestor, incomoda aqueles que não têm propostas planejadas, né? Como você colocou, Valdemar, o plano do governo federal. Aí eu diria, vamos tratar do plano municipal, porque nós estamos hoje carentes. As pessoas moram nas cidades. Mas aí, Marcelo, voltando aos vereadores, aí você pergunta, Valdemar, você fala em saneamento, como é que está o plano de saneamento de Juazeiro? Eu digo, não existe. Por que não existe? Porque não se coloca em prática. Eu já vi que tem muitos defeitos, mas plano, de acordo com a 10257, que ela é chamada Estatuto da Cidade. Qualquer uma pessoa aí pode acessar o Google e botar Estatuto da Cidade. Você tem a 10251, que é de 2001.
né? De 2001 essa lei. Aí você vai ter todo o cronograma de atividade de um município. E ela diz lá no artigo 5º, se não me engano, 4º ou 5º, que os planos existentes e o que vão existir, ele pode sofrer manutenção até 4 anos e perdurar até no máximo 10 anos. O plano diretor de Juazeiro é de 2003. O saneamento é de 2016, porque já houveram alguns erros, um diz que é de 2013, mas não é apresentado à população, porque é como se você tivesse uma Bíblia e que fosse seguindo toda a situação existente para que você possa ter uma referência legal. E essa referência legal é cobrada por quem, Marcelo? Pelos vereadores. Teria que ter uma comissão de saúde que está ingressada dentro do saneamento básico. Teria que ter hoje o Conselho de Saúde ativo, que o Conselho de Saúde é da época, Israel Brandão, que ali está, ele é de 2001, quando participou do governo Joseph Bandeira. Israel Brandão era secretário de saúde por 6 a 7 meses. Quem descentralizou as ações de saúde, que hoje faz com que se gere quase 10 milhões mensais de arrecadação, foi o doutor Israel Brandão com 6 meses de governo. E aí veio o primeiro confronto, porque eu era assessor dele, nós éramos, na verdade, PSDB. O governo da época era Antônio Carlos Magalhães. E aí você diz, como é que o governo que era de José era do PT, tinha vocês secretário de saúde. E a CM esticava a corda. E a CM era um cara de doido. Mas o que acontece? Tinha um irmão dele que faleceu, que era o secretário de saúde do estado. Paulo Magalhães? Não lembro. Eu lembro desse cara. Eu em Brasília, nós no carro de Oswaldo Coelho, eu andei conversando com esse irmão de Antônio Carlos Magalhães. Pronto. E com a força que nós tínhamos do PSDB e o conhecimento que não estou lembrando o nome dele aqui. Nós descentralizamos a ação da saúde. E aí eu digo a você, diante de uma evolução, o que Juazeiro fez de lá para cá hoje, com recurso de 10 milhões mensais? O que Juazeiro faz no saneamento para melhorar a saúde? Porque às vezes eu falo com alguém... Esse episódio da Muriçoca é falta de ou é de competência ou é muita ruindade. Porque o dinheiro existe. Não, e o pior não é isso, Marcelo. Não é só o dinheiro existe. O dinheiro também existiu. Porque o maior endividamento do município hoje está dentro do saneamento básico. Então, quer dizer, quando você vai renegociar uma dívida, se você vier me propor, diante de uma situação de que eu decida como vereador uma dívida e que eu possa como vereador ter que votar a favor dessa negociação, aí eu vou lhe dizer a Marcelo, aonde você adquiriu essa dívida e como você adquiriu essa dívida? E eu vou apresentar à população, porque eu, vereador, represento a população. Esses vereadores, ele lhe consegue de manipular até a eleição e depois acha que o domínio é vender toda a situação da sua vereança para a prefeitura, para eleger um presidente da Câmara e daí ter uma boa relação, que ele imagina ter uma boa relação com o gestor, na verdade é agregar e ter hoje cargos dentro do governo e ao mesmo tempo manipular recursos e não trabalhar as leis. Então Juazeiro precisa entender tudo isso, Marcelo. São pontos que nós precisamos entender. Depois dos comerciais a gente vai continuar essa conversa com o nosso Valdemar Borges, é um estudioso de políticas públicas de Juazeiro. Quero mandar um abraço aí a essa menina da farmácia Pague Menos, na Areia Branca, perto do Bodódromo. Valdemar não pegou seu nome, mas fica o registro, fica meu carinho. E o nome desse povo aí, Carla? Do depósito? Você já está com o nome do povo aí? Daqui a pouco a gente fala o nome desse povo. Tem também todo o pessoal, muito obrigado, Lindete, da FACAP, que também ouve o programa, o corpo docente, os servidores da FACAP, não é diferente da UNEB. Quero mandar um abraço aqui para os jornalistas da TV São Francisco, sempre encontro com eles aqui, Cris Lima, a menina Aguirre, aquela repórter, que sempre estão por aqui e a gente de vez em quando se topa aqui nas ruas de Juazeiro. Os estudantes de jornalismo da UNEB, uma professora veio dizer, rapaz, é por isso que o povo ri com as coisas que eu falo. Rapaz, fica com vergonha. A professora, que é lá do curso de jornalismo, diz, Marcelo, você é estudado lá na UNEB, você é uma referência. E eu digo, mas é referência de quê? Porque aí depois ela explicou. Mas nada disso me envaidece, porque o meu jornalismo, ele está impregnado, quem impregna ele em mim é a população.
Você não tenha dúvida, Valdemar, que um cabra como você, que um cabra como Gilberto Santana, que um cabra como João Gilbertinho, que é um menino novo que tem aí, Bárbara Pontes, que é sobrinho de Geraldo Pontes, que é poetisa e tal, vocês é que me dão conteúdo para fazer jornalismo. Então eu não estou aqui para brincadeira. Nós estamos aqui e eu trago, Valdemar, que me foi apresentado, me lembro como hoje, primeiro programa, primeira semana, o próprio dono da rádio, Andrei, foi quem disse: Marcelo, eu estou aí agendando Valdemar e eu não lhe conhecia. Mas é uma grata surpresa e eu ganho muito com isso. Porque o meu jornalismo, ele é uma caixa de ressonância da população. Deu para entender, né? Então a gente vai para o comercial, são 3h07. Valdemar, você falou em minha filha Rebeca Damasceno, ela escuta o programa lá em Recife, que ela mora lá, casada com um militar, aí foi morar lá, tem algum tempo. Ela ouve o programa através do aplicativo. E ela, de vez em quando, ela dá regulagem. Sabe o que é dar regulagem? Painho, o senhor não devia ter falado aquilo nem isso. A gente vai aprendendo, né? São 3h07, Carla Pereira. E vamos embora aqui, quero registrar a presença mais uma vez de Isael Brandão, ocupou a pasta da saúde aqui de Juazeiro, e é muito bom você estar aqui, porque eu já vou lhe agendar para uma próxima oportunidade. Eu quero aqui, antes de continuar minha conversa, nesse fiapo de programa que termina 3h25 com Valdemar, eu quero fazer uns agradecimentos aqui, porque o programa só existe porque existe esse povo que ouve o rádio. Emerson, Davino Neto, Ayrton, Lucas Fogo, tem apenas 16 anos de idade, admirador das falas de Marcelo, e Eduardo em Remanso, Elton, motorista na rota Feira de Santana, Juazeiro, Bahia. Muito obrigado a vocês todos que nos dão essa alegria. E aqui, eu tenho aqui quase 1000 pessoas de Juazeiro e Petrolina nesse zap aqui, acompanhando a programação. E ressaltando, Valdemar, as coisas que você fala, que o doutor Isael fala, que o povo fala. Programa de jornalismo só presta com resultado. Então vamos falar mais das coisas de Juazeiro. Rapaz, eu não me conformo. Quando a gente desce essa ponte, e eu sou de Petrolina, por isso que o povo chama de picolé. Porque essa descida ali, nem para velocípede. Aí é o que você está dizendo. Que mente tacanha do engenheiro que fez essa porra desse negócio ali. Na verdade, Marcelo, a responsabilidade do DENIT, por incrível que pareça, DENIT Petrolina corresponde ao estado de Pernambuco, a administração. Pra você ter uma ideia, hoje, Juazeiro, o DENIT, Juazeiro, a jurisdição é Senhor do Bonfim. É uma empresa federal, mas o escritório fica centralizado em Senhor do Bonfim. Então o Juazeiro perde em tudo, né? E eu quero dizer que esta obra está para iniciar, inclusive já está prestes a ser licitada, anunciada não só pelo o ministro Tarcísio, como também pelo presidente Bolsonaro numa live, onde ele deu uma entrevista a uma rádio daqui da Bahia, e ele se comprometendo que dentre as obras que estavam sendo citadas para ser licitada esse ano ainda, estava realmente a ampliação da ponte Juazeiro, no eixo Juazeiro. Então é uma obra estruturante, e aonde eu vejo, Marcelo, voltado a Juazeiro, uma situação de nós não termos o PDDU, que é o Plano Diretor Urbanístico de Juazeiro. Nós, como eu falei a você aqui, que ele é de 2003, e por incrível que pareça, vereadores, acorda, eu sempre quis Juazeiro de volta para o futuro. Eu sempre criei alguns bordões, falava acorde, agora eu digo de volta para o futuro. São vereadores carentes em todo sentido de conhecimento de leis existentes, leis estas hoje que estão precisando, na verdade, serem atualizadas de forma participativa, e fazer esses vereadores discutir com a população, entender o processo. Eles foram eleitos por votos populares. Então a obrigação de vocês é abrir o leque de conhecimento para poder fazer com que a população possa cobrar. Então essa obra estruturante, Marcelo, está para sair, e Juazeiro não tem um plano diretor para acolhê-la, como foi o caso de Petrolina. Petrolina, quando veio o viaduto, Petrolina tinha uma estrutura urbanística já organizada por ter um plano diretor de mais de 45 anos atrás, e você, como falou, que é de Petrolina. Então o que acontece? Juazeiro hoje
se nós formos realmente agraciados, como está sendo dito, por essa obra estruturante do governo federal, que não é deputado nenhum desse que aí está, reivindicação de deputado nenhum, é uma obra estruturante necessária para o fluxo de veículo, seja ele voltado às BRs, porque é a única BR, nós não temos um anel viário para ter uma outra ponte. Essa ponte, ou essa BR é urbana, é um trecho urbano de Juazeiro, e para que nós possamos agraciar no sentido de melhorar o contexto urbanístico, de mobilidade urbana, teríamos que ter um plano diretor para aproveitar em toda situação dessa obra federal. E nós não temos, Marcelo, nós vamos passar diante de uma situação técnica favorável ao menor custo, porque quem trabalha um pouco com engenharia sabe disso, principalmente quando não tem hoje uma luta organizada, planejada e, acima de tudo, estudada e discutida com a população, né? Então, nos falta isso, e o que vai acontecer? O governo vai impor, o melhor trecho é esse, e vai passar pelo menor custo, uma situação apenas de resolver o problema urbanístico, e já é grande coisa. Para Juazeiro, como você disse, é uma tristeza em todo o contexto da ponte Picolé. É uma ponte Picolé. Mas o trabalho do DENIT, ele é estadual praticamente. Ele trabalha com recursos estaduais. Então, Petrolina está crescendo. Nós estamos hoje submissos e subservientes às políticas de Petrolina. Para você ter uma ideia do poder de Petrolina, Miguel indica um secretário para Juazeiro. Quer dizer, ele estendeu a ala de uma subprefeitura. Juazeiro hoje é uma subprefeitura de Petrolina, onde Miguel se dá o direito de escolher um secretário. Inclusive, quando ele busca algum tipo de empreendimento para Petrolina, ele vem aqui e diz: eu estou aqui comendo no melhor prato e as migalhas vão para Juazeiro. Incrível que pareça, a política é pequena. Mas eu vou defender Juazeiro. Faça esse favor. Petrolina vive às custas de Juazeiro, mercado produtor. A gente só come e só bebe por causa do mercado produtor. Mas não estou dizendo isso aqui, né? É porque eu... não é defendendo prefeitura, não. Petrolina é muito agradecida também a vários engenheiros, inclusive você, que dão contribuição também à Petrolina. Isso. Mas eu quero... E esse bicho aí, secretário de obra, não é de Petrolina, não. Ele é emprestado. Ele Anderson Freire. Emprestado, ele parece que é cearense, ele não é de lá, não. Não, mas observe, foi indicado, indicação. Mas eu quero colocar uma coisa. Quando você então fala... a gente compra as cautelas de ovo graças a Juazeiro. A Juazeiro. Mas eu quero dizer que, na verdade, o mercado produtor, ele nasceu naturalmente diante de uma economia estabelecida. Mas, doutor Israel, tá ali, ó. Só aqui, sorrindo. Ó, é porque eu cheguei aqui hoje tão contrariado. Mas melhorou a imagem. Melhorou, pelo que você falou comigo, já senti que você tá com uma aura melhor. Aperrei, bicho. Aperrei, um calor e não chove nem sai de cima. Nem chove nem sai de cima. Olha, doutor Israel, meus 2 filhos caçulos nasceram aqui porque a maternidade Petrolina não estava prestando, não. Nasceram tudo na Clis. Época não fazia. A saúde era melhor. Na Clis, na época que o senhor talvez era secretário. Eu não sei se Carla nasceu na Clis, mas ela tem... Ai, a cara dela. Viu? Mas diante do que você colocou, o mercado produtor, para você ter uma ideia, seria outra estrutura econômica que fortalece esse município que não é aproveitado. E aí eu pergunto a você sabe que hoje a caixa preta do mercado produtor de Juazeiro, quem souber morre. Juazeiro, quem souber a caixa preta hoje da arrecadação de Juazeiro, quem souber morre. Aí você diz, municipalizado? O que pode, há muito tempo. Desde 2013 é uma autarquia. Você lembra que quando entrava governador que rezava na carteira diferente, aí estadualizava. É isso. Virava municipalizado. Mas aí eu quero dizer a você, o que você pensa do mercado produtor? É uma arrecadação que nós não sabemos o valor, mas podemos entender que hoje é um processo econômico que você acabou de dizer. Se estende até a fortalecer a economia de Petrolina. Aí você diz, e daí? E daí nós teríamos, além da arrecadação econômica, nós teríamos ali de poder reaproveitar hoje hortifruti, que hoje se perde em torno de 30% a 40%, na verdade, além para restaurantes populares, para hospitais, né? Você colocar, na verdade, dentro de uma saúde de reposição nutricional, você ter ali alimentos dessecados, montar uma estrutura para dessecar e serviria para, inclusive, hoje, merenda escolar. Merenda essa que o povo está faminto. Estruturar. Eu não entendi há pouco tempo quando E aquele desperdício também, né? Muito grande, mas aquele ali tudo é reaproveitado, quase que 100%. Aquilo que o lixo orgânico, ali que depois você entra para produzir realmente o lixo orgânico. Então, quer dizer, Juazeiro se perde por incompetência, inoperância e, acima de tudo, pessoas que não querem o bem de Juazeiro.
né? São hipócritas, essa é a pura verdade. Juazeiro é cheio de hipócritas e que só serve para divulgar alguma coisa diante de uma eleição, quando se parte para fazer campanha eleitoral com hipocrisia. Agora, Juazeiro que se deixa fazer isso, o juazeirense que se submete a isso. Está na hora da gente visualizar. Eu tenho 2 bordões. Primeiro, antes da eleição, eu disse: acorda, Juazeiro, acorda. Agora eu digo: Juazeiro de volta para o futuro, porque quer resgatar políticos ruins que não fizeram bem a Juazeiro, e Juazeiro está querendo, dentro de uma estrutura econômica. Carlos Neiva está retado com você, que você disse que é futurista. Não, e ilusionista. Eu usei 2 vezes, futurista e ilusionista. Então, quer dizer, são pessoas que vêm para cá pregar alguma situação, né? Aproveitando, doutor Israel Brandão, cuidado para na reunião que você for, que ele for, você não vá com um saco de imbu. Não, Marcelo, são todos meus amigos, são pessoas que eu sempre discuti, isso que eu estou falando aqui, na mesa com eles, Marcelo. Eu discuti com todos eles. O que me deixa triste é que pessoas que eu discuti, dessa forma que eu estou discutindo aqui, e que queria realmente me iludir politicamente. Mas você sabe que tem cara que não tem noção, mistura. Não, tem. Todos eles têm noção. Coisa pessoal com política pública. Todos têm noções. Todos têm noções. São pessoas inteligentes, capazes, e aí fica numa estrutura política. Mas, Marcelo, só tenho a agradecer, cara. Primeiro está aqui com o doutor Israel Brandão. Ah, rapaz, e eu nem nem um bom dia com ele, eu fui com a cara dele. Você sabe que a fazenda, essa fazenda que onde está instalando em Juazeiro, que foi anunciada aqui por doutor Carlos Neiva, é uma subestação. Não chame ele mais de futurista não, que eu fico lembrando daquela propaganda do Bradesco, aquele menino. Viu? Uma subestação fotovoltaica, uma das maiores do mundo, está sendo instalada em Juazeiro. Você já viu a propaganda do Bradesco que os Flintstones é tudo dançando assim? Pronto. Eu digo, lá vai Carlos Neiva. Gente boa, meu amigo. Mas eu agradeço a todos vocês aí. Desculpe o desabafo, mas Juazeiro vive em estado de choque. Ou tomamos um choque de 440 graus, mesmo no momento de carência energética, por questões hoje de deficiência e situação de realmente nós não temos chuva. Toda essa avaliação sua aí é por amor a Juazeiro. Sempre foi, sempre. E não é da agora não, viu, Marcelo? Eu tenho uma gravação que eu posso te mostrar desde quando eu criei o Aves, depois do consórcio. O seu amigo aqui, a vida inteira, foi o primeiro a construir o primeiro consórcio reconhecido pela Receita Federal em 2010, em Juazeiro. Aí você diz, o primeiro consórcio público reconhecido pela Receita Federal foi Valdemar que construiu aqui em Juazeiro. E outra coisa, aí você diz, o que é feito desse consórcio? Cabide de emprego. O ex-prefeito de Sobradinho foi lá, botou a família lá dentro, tá lá. Só serve para ser cabide de emprego. Juazeiro, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Um abraço.